E o texto que nós vamos acompanhar é o texto de Marcos 10, apenas um versículo, verso 27. O contexto desse texto é um contexto em que o jovem rico vai se apresentar diante de Deus, vai expressar o desejo de herdar os céus, vai inquirir Jesus o que é preciso fazer para ter a vida eterna, para participar do reino de Deus. Jesus vai perguntar para ele, sabe os mandamentos? Ele vai ficar todo contente, todo feliz, todo judeu sabe muito bem os mandamentos. Aprende desde pequeno, desde criança. O judeu, ele atendia à instrução de Deus que dizia, ensina o seu filho, na sua casa, ao sentar, ao levantar, pelo caminho afora, vai falando para ele dos mandamentos, escreve nos umbrais da tua porta. E aquele jovem deve ter orgulhosamente tendo decorado todos os mandamentos, declamado diante de Cristo, um a um. Depois Jesus vai dizer, então tá bom, pega o que tens, vende, dá aos pobres, vem e segue, me diz o texto, que ele sai triste da presença de Cristo. Esse versículo que nós vamos ler é dentro desse contexto aí. Jesus vai voltar aos seus discípulos, depois da saída triste do jovem, e ele então vai fazer uma declaração muito preciosa. É muito difícil o rico, que tem amor às riquezas, herdar o reino dos céus. É como passar o camelo no fundo de uma agulha. Tão difícil quanto passar o camelo no fundo de uma agulha. E aí depois nós vamos ler esse versículo. Nesse contexto, os discípulos vão perguntar, como é que é então, Senhor? Se é tão difícil assim, ninguém, nem um rico. Porque dinheiro não é problema. Você ter dinheiro é bom, especialmente se foi com o suor do seu trabalho, com a honestidade, com a integridade da sua vida profissional. Não há problema em ser rico. E Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo apenas daquele que tem amor às riquezas. E coloca a riqueza acima de tudo. E como razão de tudo. E aí então Jesus vai fazer uma declaração muito preciosa. Não só para o rico, mas para mim e para você também. Que não temos tantas riquezas assim. Ele vai fazer uma declaração de que aquilo que parece impossível aos homens, é muito possível a Deus. Então, verso 27, vamos ler juntos aqui, está na projeção. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, para Deus, porque para Deus tudo é possível. Algumas verdades aqui com respeito à fé que eu quero lembrar. Na fé que contempla milagres. Porque aquilo que para nós é impossível e só é possível para Deus é o que nós chamamos de milagres. O exercício da fé nos leva à possibilidade de contemplar milagres. Por isso a fé é importante. Por isso chegar ao reino dos céus, pertencer ao reino de Deus, herdar as mansões celestiais, viver a eternidade com o Senhor, é também um grande milagre oferecido pela graça de Deus e pela fé, pela confiança que temos em Cristo, na suficiência de Cristo e do seu sangue para remir pecados, nós vamos herdar essa graça grandiosa. Nós vamos chegar lá. Então eu quero dizer um pouco da fé, dos seus resultados, do seu valor, da sua importância, para trazer para dentro da nossa história aquilo que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Aquilo que nós não conseguiríamos alcançar pelas muitas idas à igreja, pelos muitos rituais, pelos muitos cânticos, pelas muitas preces e orações, e nem pelas muitas ofertas que possamos fazer em favor da igreja ou do reino de Deus ou em favor das pessoas. Porque não é por obras, mas é pela graça de Deus mediante a fé. Essa é uma grande verdade que a reforma chama, em razão do contexto que a igreja pregava e anunciava no seu tempo, com respeito à salvação dos homens, a remissão de pecados. Então há algumas questões que eu quero considerar com os irmãos. Somente quando eu reconheço que eu não posso,
que o milagre acontece. Esse texto que nós lemos, Jesus nos fala essa grande verdade. Fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Jesus mesmo está considerando que o ser humano, por ele mesmo, ele não conseguiria, não alcançaria. Então é preciso o reconhecimento dos homens de que eu não posso. Lutero, que é um dos reformadores, nos trouxe essa frase: olhei para mim mesmo e vi impossível salvar-me. Impossível salvar-me. Olhei para Cristo e vi impossível perder-me. A salvação, ela não vem por mérito humano, por conquista humana. Não vem por nenhum ritual oferecido pela igreja ou nenhuma bênção dada pela instituição religiosa chamada igreja. Seja católica, apostólica, romana, ou presbiteriana, ou batista, ou metodista, ou wesleyana, ou qual denominação for. A igreja pregava no tempo e nos dias antes de Lutero, nos dias de Lutero, de que a igreja podia salvar o ser humano. Ela salvava o ser humano por intermédio do batismo, um ritual, um sacramento, instituído por Cristo, que uma vez efetuado pela igreja, e a igreja colocasse a mão sobre a cabeça de uma criança ou de uma pessoa, ela teria então garantido a herança dos céus. Ela estaria segura na sua salvação. Ela teria certeza de que havia Cristo reservado para ela uma mansão celestial, pelo fato da igreja estender a mão. A igreja dizia também ter capacidade para perdoar os seus pecados. Ela ouvia a sua confissão, ela avaliava o tamanho do dano do pecado na sua história, ela aplicava as penitências, você cumpria as penitências, e a igreja então declarava o perdão dos pecados sobre a sua vida. Depois, um pouco mais à frente, com o Papa Leão X, a compra das indulgências, o depósito de santidade dos santos da igreja, que era oferecido àqueles que pudessem comprar perdão para si mesmo, dos pecados que cometeram, daqueles pecados que iriam ainda cometer, pecados cometidos pelos seus antepassados, que conforme a igreja estavam com as suas almas penando no purgatório, e poderiam ser livres do purgatório por causa de algumas moedas que caíssem ao cofre da igreja, dando aos fiéis a ideia de que a igreja é dona da salvação e do perdão, e ela pode oferecer isso através de uma bula papal, um documento assinado pelo Papa que declara: esses pecados estão perdoados, você se tornou uma pessoa santa, a igreja derramou de santidade sobre a sua vida, sobre o seu coração, porque você adquiriu isso com o seu dinheiro, com o seu recurso, com o esforço do seu trabalho. E cada moeda no cofre da igreja, uma alma mais livre do purgatório, inclusive a sua. Então, uma igreja que vende a salvação, uma igreja que vende o perdão, que dá a entender que com o dinheiro se pode entrar muito facilmente no reino dos céus, o contrário do que Cristo disse. Se Cristo vivesse no tempo da reforma protestante, ele poderia dizer: olha, vocês não estão se atentando para o que eu disse quando o jovem rico saiu da minha ausência triste? E eu disse que é difícil o rico que ama as riquezas herdar o reino dos céus. Porque o que vocês estão dizendo é que aquele que tem recursos, ele alcança o céu e o perdão com muito mais facilidade. Basta ele comprar, e a igreja oferece através de uma bula papal, através de uma declaração ou através de um ritual que ela faz e declara: você está salvo, você tem a sua herança nos céus, você agora é um cidadão do reino de Deus, você agora vai viver eternamente com o Senhor, porque você já adquiriu isso, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pelo seu recurso. O que Jesus ensina, o que Jesus diz é exatamente o contrário disso nesse texto para mim. Eu tenho que reconhecer que eu não posso. Nem que eu tivesse muito dinheiro para comprar indulgências, nem que eu tivesse muita condição de pagar por todas as penitências que me são impostas em razão dos pecados que cometi. Não é por mim,
Não é pelo que eu posso fazer, não é pelo esforço que eu posso dar, não é por aquilo que eu posso adquirir, não é nem mesmo pelas esmolas ou nem que entregue o meu corpo para ser queimado e ofereça a minha vida em favor de alguém. Nada disso é um ato tão grandioso que me concerne diante de Deus o direito de entrar nas mansões celestiais. Então é preciso um reconhecimento de que eu não posso. E é isso que Cristo está dizendo, o que é impossível a você. O que você reconhece que você não é capaz de adquirir. O que você reconhece que você precisa, mas não pode, nem que você desse todos os seus bens e entregasse a sua própria vida, mesmo assim não seria suficiente para que você pudesse adquirir por méritos seus. Jesus está dizendo que é um milagre que Deus fez para resgatar o ser humano da sua condição de pecador, de morto no seu delito e pecado. Esse milagre, ele é realizado na ação de Cristo na cruz do Calvário, que derrama um sangue puro, que purifica o pecado e que justifica o pecador que nele crê. Mas é o pecador que reconhece que ele carece de Cristo, que ele depende de Cristo, que ele não pode sem Cristo, que a graça de Deus se manifesta única e exclusivamente em Cristo, não é em razão de quem ele é, do que ele fez ou do que ele possa fazer, mas é em razão do amor incondicional de Deus, que se manifesta e que nos abraça apesar de quem somos e apesar das nossas impossibilidades. Então, há algumas grandes verdades na Bíblia que nos mostram que milagres acontecem quando nós entendemos que não podemos. É difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É como passar o camelo no fundo de uma agulha. Isso era um ditado comum na Palestina para a manifestação e indicação de coisas impossíveis. Um dos maiores animais da Palestina é o camelo. Um dos menores espaços na Palestina, acredito que até hoje, é o fundo de uma agulha. Onde a gente, às vezes, quando vai passando o tempo, já não consegue enfiar nem mesmo o fiozinho de linha. Então, quando se falava de questões impossíveis, na Palestina já se usava esse ditado popularmente. Olha, é como passar o camelo no fundo de uma agulha, você não vai conseguir, é impossível. Era um ditado comum, Jesus usa esse ditado para expressar uma grande verdade, herdar o reino dos céus, dependendo do ser humano, é impossível. Dependendo do seu esforço, da sua capacidade, da sua possibilidade, é impossível. Existe a necessidade de um milagre, mas o milagre só pode acontecer quando você reconhecer que é impossível. Um pecador entra no templo, ladeado por um sujeito que se acha santo, e que já havia orado e dito, ainda bem que eu não sou como esse aí, publicano pecador. Obrigado, Senhor. E esse pecador bate no peito, e ele se manifesta como aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua iniquidade, como aquele que sabe do dano do pecado, que é a morte, do quanto o pecado é danoso para a sua história, para a sua eternidade, do quanto o pecado pode afastá-lo da graça de Deus, e ele bate no peito e ele diz, tem compaixão de mim, pecador. E Jesus então vai dizer aos seus discípulos, vai se dirigir a eles e fazer uma pergunta, não só aos discípulos, mas aqueles também que o inquiriam, que estavam à sua volta. Qual destes homens voltou justificado para a sua casa? Voltou abençoado para a sua família, para o seu lar, para os seus afazeres? Qual deste homem? Aquele que reconheceu que ele podia chegar diante de Deus e que ele não era como esse aí, por isso ele se viu superior e em melhor condição de receber a bênção de Deus? Ou aquele que se viu totalmente sem condição, sem possibilidade, reconheceu o seu erro, o seu pecado, a sua falha, a sua condição de miserável e disse, tem compaixão de mim, pecador. E eles mesmos vão responder a Jesus, aquele que reconheceu que era pecador, esse volta justificado, abençoado para a sua casa. Esse levou para casa o milagre, a bênção. Mas aquele que achou que podia, que merecia, saiu tão vazio, tão pobre, tão nu, quanto entrou, embora se achasse abastado, rico. Então, uma das grandes verdades bíblicas é a manifestação do milagre de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Ela vem quando a gente reconhece que a gente não merece.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Palavra de um mendigo, cego, Bartimeu, à porta da cidade de Jericó. Ele ouve o barulho da multidão. Ele pergunta e quer saber o que está acontecendo. Dessa gente toda que vem caminhando por aí. Alguém lhe informa, é Jesus o Nazareno, está deixando a cidade. Ele ergue a sua voz e começa a declarar a sua miséria, a sua pobreza, seu reconhecimento de que depende de Cristo, de que precisa da compaixão de Cristo. Ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles tentam calá-lo, e ele vai gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai chamá-lo à sua presença, e ele vai declarar a sua fé, a sua confiança. E Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? Ele vai dizer: que eu torne a ver. A medicina já não tinha conseguido. Com certeza já tinha buscado recursos, caminhos, possibilidades. Esse não é um cego de nascença, é um cego que enxergou, por isso que ele disse: que eu torne a ver. Quando ele começou a perder a visão, buscou os recursos da medicina, buscou as orientações dos amigos, tentou de tudo que pôde tentar, gastou dinheiro, quem sabe ficou pobre, às vezes até por causa disso. A Bíblia não fala que é por isso, mas estava mendigando agora, não tinha mais tostões. Os que tinha, quem sabe tentou para investir na sua família, ou na sua vida, na sua saúde. Mas agora, diante de Cristo, ele declara a sua fé, a sua confiança: eu não posso. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Por isso, o que eu quero é que eu torne a ver. E Jesus vai dizer imediatamente que ele poderia ver, ele retorna a visão, ele sai pelo caminho, glorificando a Deus, porque ele reconheceu que ele não podia. Milagres de Deus acontecem na vida daqueles que reconhecem: Senhor, não é por mim, não é pela minha capacidade, não é pelos meus recursos, não é por aquilo que eu possa alcançar nesse mundo aqui, nos recursos que o mundo possa me oferecer, nos caminhos que o mundo possa me dar. Eu reconheço, Senhor, que eu não posso, tem compaixão de mim. A reforma protestante surge nesse momento, quando a igreja fala: pode ser por você, pelo seu recurso, pela sua obediência à igreja, à instituição, pela sua obediência aos dogmas da igreja. Os reformadores levantam para dizer: não é assim. Continua sendo pela necessidade de entendimento, não é por mim, é por graça de Deus em Cristo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus oferecida, é graça de Deus derramada, para o coração que reconhece: eu preciso desse amor, desse perdão, dessa compaixão. Havia 2 malfeitores junto à cruz, na crucificação de Cristo. Um deles zombavam de Jesus, dizendo: se é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. Esse não creu. Esse não reconhecia nem mesmo a sua culpa. O outro malfeitor, ele traz uma declaração de alguém que percebe a condição que se encontra. Ele vai dizer: nós estamos aqui porque merecemos. A crucificação, para nós, é a punição pelos nossos erros. Nós estamos pagando pela nossa culpa. Nós somos julgados em razão do que nós fizemos, nós merecíamos pena capital, morte por crucificação. Por toda a maldade, por toda a perversidade, por toda a injustiça, fomos julgados e justamente recebemos a pena capital da morte por crucificação. Estamos aqui porque merecemos. Olha para Cristo, se dirige ao seu colega malfeitor e diz: ele nada fez, ele é justo. Ele é condenado injustamente. Pilatos declarou: não vejo mal nesse justo, mas determinou
pena capital, morte por crucificação, como a nossa, mas foi declarada a sua inocência. Não vejo mal nesse justo. E ele se volta para Cristo e diz: Senhor, o Senhor é o Senhor do reino. Um reino está sendo estabelecido, um reino eterno. Um reino de honra, um reino de glória, um reino de justiça, um reino de fidelidade, um reino de paz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele faz a declaração: eu não posso. Sou pecador, mereço mesmo a morte. Mas está aqui aquele que pode. Está diante de nós aquele que é Senhor do reino e que deixa entrar lá aquele quem Ele quer, porque Ele pagou o preço para levar esse sujeito para lá, livre da condenação eterna, das penas eternas. Lembra-te de mim, Senhor, porque eu não posso, mas se Tu quiseres, o que é impossível aos homens, é bem possível a Deus. Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a palavra daquele para o qual não há impossíveis. Jesus havia declarado: há coisas impossíveis aos homens, e os homens têm que reconhecer isso. Eu não dou conta, não é para mim, não é comigo. Por mais que eu queira, por mais que eu pague, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, não é para mim, Senhor. Está além das minhas possibilidades. Mas aquilo que é impossível para mim, é bem possível para o Senhor. Por isso eu confio no Senhor. Somente quando eu reconheço e somente quando eu confio em Deus. Ele agiu em meu favor. Ele enviou o seu Filho unigênito. Cristo veio para derramar um sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue justo, sangue puro, que limpa o coração, a alma do pecador. Ele levou sobre si as nossas dores. Em razão dos seus sofrimentos, fomos sarados. A graça de Deus se manifestou. Nós precisamos confiar de que Cristo e em Cristo nós temos o perdão de pecados, a salvação que nos conduz à presença de Deus. Nós celebramos isso quando nos assentamos à ceia. A reforma protestante foi muito forte na Europa. Hoje a Europa é muito fraca no que concerne à fé cristã protestante. Há templos luxuosos vazios. Templos grandes, com meia dúzia de gente. Porque a Europa se tornou aquela Europa que confia nas suas riquezas. São países de estabilidade econômica e financeira, onde o povo financeiramente caminha bem. A grande maioria do seu povo. Países bem estabilizados economicamente. E a pergunta que eles fazem é: Deus para quê? Para que eu preciso de Deus, se com o dinheiro eu posso adquirir todas as coisas? Se o dinheiro não traz felicidade, é aquele que manda buscar. Se é aquele que não resolve, se o dinheiro não resolve, é aquele que compra a resolução. Então os templos estão vazios, porque falta a confiança. Porque confiam muito nas suas riquezas. É isso que Cristo está falando, e é por isso que o jovem rico saiu triste da presença de Deus, porque pode ser que herdem muitas coisas, e os seus filhos sejam herdeiros de grandes coisas, de castelos milionários, mas não vão entrar no reino dos céus, vão sair tristes da presença de Deus, porque confiam nos seus recursos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Jesus está dizendo: é possível quando a confiança é depositada em Deus, porque aquilo que é impossível ao homem é bem possível ao Senhor. Nós confiamos em Deus. Não é possível que alguém seja cristão sem confiar em Deus. É impossível que você se diga cristão e não tenha a sua confiança firmada no Senhor. É impossível que você seja cristão e não acredite em Deus, nas ações de Deus, no agir de Deus, nas promessas de Deus, na intervenção de Deus sobre a vida das pessoas. Ninguém que se diz cristão pode, de fato, deixar de acreditar que Deus existe e que Ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam, que Ele é aquele que pode dar resposta à sua prece, é aquele que pode dar resposta à sua confiança.
Então Lutero estava diante de uma igreja que proclamava sim a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, mas que acreditava e confiava muito mais nos seus dogmas, nas suas ações, nos seus rituais, na bula papal, do que no próprio Cristo. Confiava muito mais na obra do Papa do que na obra de Cristo, na ação da igreja, na mão da igreja, do que na morte de Cristo. E a Bíblia agora, junto à fé reformada, vem nos chamando de volta para a confiança em Deus. Quem planta fé, colhe milagres. Quem confia no Senhor, vê o agir de Deus de forma extraordinária. Porque o que é impossível aos homens, é bem possível a Deus. Eu não posso me salvar, não poderia salvar a ninguém. Mas Deus é aquele que agiu em meu favor e trouxe para nós tão grandiosa salvação. Tudo o que concerne a nossa salvação, Deus já fez. Ele planejou, Ele executou o plano, Ele enviou a Cristo, Cristo já morreu na cruz. Hoje nós precisamos crer, nós vamos só confiar naquilo que Deus fez, na obra redentora que Ele realizou, na morte que foi de uma entrega de amor por nós na cruz, no sangue que foi derramado, que pode purificar pecado. Nós temos que crer. Quem crê já está salvo, quem não crê está condenado. Quem crê tem vida eterna, quem não crê vai padecer das penas eternas. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê tenha vida eterna, não pereça por causa dos danos do pecado. É a ação de Deus que merece a nossa confiança. E se não é possível para mim herdar os céus por mim mesmo, é possível a mim herdar o céu pela minha confiança no que Deus fez por mim, no preço que Cristo pagou em favor da minha alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vamos ver alguns exemplos de fé que a palavra de Deus nos traz, e algumas expressões que demonstram que a confiança em Deus produz milagres, inclusive o maior de todos, o milagre da salvação em Cristo. Temos que crer que Deus existe, e Jesus é aquele que, andando entre nós, encontrou muitas pessoas movidas pela sua fé. E para alguns ele disse: vai, a tua fé te salvou. Pessoas que iam ao seu encontro precisando de milagres, precisando de auxílio, de socorro, de ajuda, de saúde, de serem libertas de espíritos malignos. Pessoas que procuravam, querendo da graça de Deus para si mesmas. Pessoas que procuraram Jesus pedindo da graça de Deus para seus servos, para os seus filhos, para os seus cônjuges, para os seus amigos. E que ao expressar a sua fé, ele vai ouvir de Jesus: seja feito conforme a sua fé, conforme a sua confiança. A fé contemplada pelo Senhor, a confiança retribuída com o socorro, com a compaixão de um Deus para o qual não há impossíveis. Ele chega diante do luto, quando Lázaro já estava sepultado. Marta e Maria estão chorando a morte do irmão. Marta começa a conversar com Cristo e a dizer da impossibilidade agora: Senhor, se viesse antes, se fosse mais rápido, se nos atendesse de maneira mais urgente, quem sabe meu irmão não teria morrido, mas agora ele já está sepultado há 3 dias. Já cheira mal. E Jesus vai dizer para Marta: Marta, você crê na ressurreição dos mortos? Ela vai dizer: sim, Senhor, no último dia, a ressurreição dos mortos. E ele vai dizer para ela uma segunda frase: se creres, verás a glória de Deus. Ele se dirige ao túmulo, e ele pede que abram a porta do túmulo, e a pedra do túmulo é removida, e ele ergue a sua voz e diz: Lázaro, sai para fora. E aquele morto revive e sai do túmulo enfaixado nas suas faixas, e ele diz: desatai-o, tire as faixas, deixai-o ir. E ele retoma a sua vida. É claro que ele morreu de novo, está aguardando a preciosa ressurreição dos mortos. Mas Jesus demonstrou para Marta, para Maria, para aqueles que choravam, que enfrentavam o luto, de que se nós cremos, se confiamos em Deus, o que é impossível a nós, é bem possível ao Senhor. O nascimento de Cristo
já trouxe essa proclamação para Maria. Maria queria saber como pode ser isso, uma virgem dar à luz a uma criança. Eu não coabitei com nenhum homem. Como pode ser isso? Ele vai dizer, olha, o Espírito de Deus vai te envolver. O que há de ser formado no seu ventre é uma criança santa, é um ente santo. E para que saibas que para Deus não há impossíveis, a tua parenta, que não podia se engravidar, está grávida do 6º mês. Pode visitá-la que você vai encontrá-la assim. Para que você saiba que não há impossível para o Senhor. Quando o Senhor contempla no coração a fé, quando Ele contempla no coração a confiança, o que Ele pode fazer é de fato muito mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. O que Ele fez por nós em Cristo é uma mostra do grandioso poder de Deus na vida e em razão da vida daquele que nele confia. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma mulher tinha uma hemorragia muito grande, há mais de 30 anos. E ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. E diz o texto que ela já tinha procurado muitos médicos, já tinha gastado muito dinheiro, tentando resolver o seu problema de saúde. E quando ela tem a oportunidade de ir se aproximar de Cristo, ela vai furando a multidão e toca nas suas vestes. E quando ela toca nas vestes de Cristo, ela percebe que imediatamente a hemorragia se estancou. A enfermidade desapareceu. Jesus para tudo, para a caminhada. Jesus chama os discípulos e diz, alguém me tocou. E um discípulo vai dizer, claro, Senhor, uma multidão, muitos te tocaram. Não, alguém me tocou, Senhor. Alguém te tocou, pode ser, mas... Não, alguém me tocou porque eu senti que saiu de mim virtude. Isso é o bênção para alguém. A mulher vem, timidamente se apresenta, se manifesta. A confiança daquela mulher não precisou que ela conversasse com Deus, que ela dissesse nada, só precisou que ela tocasse nas vestes de Cristo. A bênção de Deus, a milagres de Deus, a ação extraordinária de Deus para aqueles que manifestam no Senhor a sua confiança. Por isso que a reforma ela traz essa grande verdade, ela ressuscita essa grande proclamação. Somente pela fé podemos herdar o reino de Deus. Nós não podemos por nós, não podemos por rituais da igreja, mas podemos pela nossa confiança no sangue que purifica pecados. Nós vamos herdar a eternidade com o Senhor. É nesse único, mas verdadeiro caminho que nos coloca diante da presença do Pai Celeste. Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não há outra. Eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem crê nessa verdade se apresenta diante do Senhor. Se torna um peregrino na terra, tem uma mansão celestial, um reino dos céus para herdar na sua eternidade. Tem uma vida de gozo, de paz, fora de ranger de dentes, foge, longe de penas eternas, onde não há mais dano do pecado, para viver juntamente com o Senhor. Mas é para aquele que crê, somente pela fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Porque aquilo que não é possível aos homens, é bem possível a Deus. Diante dessas verdades, irmãos, eu quero convidá-los a se colocar diante de Deus também. Diante da sua condição de pecador primeiro. Nós não podemos, nós somos pecadores. Mas nós podemos reconhecer diante de Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Derrama sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha alma, do seu sangue. Do sangue de Cristo que purifica pecados. Traga sobre mim a sua graça, que me faz herdeiro do seu reino, apesar de ser quem eu sou. Apesar daquilo que eu fiz, que eu faço. Tem compaixão de mim. Eu reconheço e apresento meu coração contrito, que do Senhor venha a misericórdia. Tem compaixão de mim em razão das minhas lutas. Das aflições que se passam na minha alma, dos problemas que eu tenho tentado resolver com a minha casa, com o meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde.
Nós temos buscado, mas nós temos visto que é mais forte que nós, é mais do que a gente pode. Se não for através da abençoada das suas mãos, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer. Reconheça que você não pode. Reconheça que você precisa do cuidado de Deus, da providência de Deus, do carinho de Deus, do consolo de Deus, da força que Deus pode dar, do amparo que Ele pode trazer, da companhia que Ele vai ser para você no tempo adverso, no tempo difícil, no tempo da aflição, diante do desafio, diante dos obstáculos. Para aqueles que reconhecem que não podem, o Senhor se manifesta, se eles manifestam confiança. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai agir na sua vida, vai agir em favor da sua vida, vai agir em favor do seu país. O que nós podemos fazer pela nossa nação diante de tantas crises, diante de tanta corrupção, além de sermos honestos, justos e aplicarmos o nosso coração à paz? Orar por ele e confiar para que Deus faça aquilo que eu não posso. Porque eu sei que aquilo que eu posso é pouco diante do muito que é preciso. Então, se creres, verás o agir de Deus em favor da família, da nação, da vida, da história, da igreja, do vizinho, do amigo, que passa por tempo adverso. Se levá-lo a reconhecer que depende de Deus, que carece de Deus, que precisa clamar pela misericórdia do Senhor. E a glória de Deus vai se manifestar. Jesus vai dizer estes sinais, está falando de milagres, de curas, está falando de ação de Deus para salvar o perdido, pela pregação do Evangelho, ele vai dizer, esses sinais acompanharão os que crerem. É para aqueles que têm fé. Se você tem fé, você vai ver. Se você tem fé, eles vão te acompanhar, vão acompanhar a sua história, vão fazer parte da sua vida. Você vai ter que deixar de contar a história que Deus fez na vida do outro, a bênção que Ele levou para a vida do seu vizinho, e vai começar a contar o que Deus fez na sua vida. Ou a partir daquilo que você fez, da confiança que você levou, da atitude que você teve, de esperar no Senhor e buscar a sua presença, sabendo de que se para nós é impossível, para Deus é possível, e aquele que crê, vê da glória de Deus. Observa sinais que vêm de maneira extraordinária. O maior sinal é a possibilidade de sermos filhos de Deus hoje. É o sinal que está na cruz, é o sangue que foi derramado. Essa é a maior graça, essa é a maior bênção, esse é o maior milagre, esse é o maior presente. É a maior situação também de dependência de Deus. Aí que o homem não podia fazer nada mesmo, morto no seu delito e pecado, morto é inerte, não faz nada por si. Deus veio e fez tudo. Agora nós podemos fazer algumas coisas que vão nos ajudar a vencer as circunstâncias dessa vida aqui. Vai nos ajudar a desenvolver a salvação que Deus nos confiou. Então nós vamos fazer a nossa parte, vamos rogar na nossa confiança as bênçãos de Deus e vamos saber que Ele vai nos ajudar. E nesse tempo da nossa intercessão você vai colocar a sua vida, suas aflições, seus problemas, seus sonhos, seus projetos, e vamos expressar ao Senhor a nossa confiança, na certeza de que se cremos, vemos a glória de Deus. Se cremos, vamos observar os sinais que Ele vai trazer, as obras que Ele vai realizar, fazendo mais do que às vezes pedimos ou pensamos. É o tempo da nossa intercessão. É o tempo da nossa resposta à palavra de Deus. Porque eu sei que algumas coisas estão surgindo e parecem impossíveis, e são impossíveis mesmo para você. Mas ainda são possíveis a Deus. Se Ele quiser, não há nada que pode impedir o agir da sua mão. Ele é o Deus que faz milagres. E chamamos milagres porque é aquilo que nós não explicamos e não podemos fazer, mas Deus, contudo, com o seu poder é capaz de realizar na sua soberania, na sua grandeza, na sua força. Por isso Ele é Deus.